Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Fala Médico, um podcast de conteúdo de qualidade para você que é ou não da área da saúde. Eu sou a Gabriela Costa e nós somos alunos da quarta etapa do curso de Medicina da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana de Vespasiano. Esse podcast faz parte do projeto de extensão da FASE, que se chama Fala Médico, feito em colaboração com os alunos do 7º período de Medicina da FASE. E hoje tem muita coisa para falarmos aqui. Vamos começar a falar sobre o preparo pré-operatório e a cirurgia de paciente oncológico. O tema que será abordado no podcast de hoje é o preparo pré-operatório do paciente com câncer e os princípios da cirurgia oncológica. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcela Chaves, sou aluna do 7º período de Medicina da FASE, atualmente cursando a disciplina de Clínica Cirúrgica, ministrada pelo professor Samuel Sóstenes, e hoje eu vou entrevistar a doutora Fernanda Parreiras. Desde já agradeço aí a sua disponibilidade por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, doutora. Vou começar iniciando falando sobre um pouquinho de sua formação. Então, a doutora Fernanda se formou em 2009 pela Universidade Federal de Minas Gerais. De 2010 a 2012, fez residência em cirurgia geral no Hospital Luxemburgo, que foi onde ela iniciou o aprendizado em cuidados com pacientes oncológicos. De 2014 a 2015, fez pós-graduação em dor no Instituto Israelita Albert Einstein, ampliando e consolidando assim seus conhecimentos no tratamento de pacientes crônicos. De 2015 a 2017, fez mestrado em Ciências Aplicadas à Oncologia, na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Em 2016, iniciou uma nova residência em cirurgia oncológica no Hospital Alberto Cavalcante, terminando aí em 2019, e atualmente é docente e coordenadora do Núcleo de Cirurgia do Internato da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, FASE. Seja bem-vinda, doutora Fernanda. É um prazer tê-la conosco nessa noite. Obrigada pela disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. Sabemos que o câncer constitui a segunda causa de morte, atrás apenas das afecções cardiovasculares nos anos 2000. Os casos de câncer chegaram a 10 milhões, sendo que 53% dos casos ocorreram em países em desenvolvimento. Sendo assim, é de suma importância a divulgação dos programas educativos de prevenção e detecção precoce do câncer, pois quanto mais avançado o estado da doença, maior o custo do diagnóstico e tratamento, e menor a possibilidade de cura. Neste contexto, para se tornar um cirurgião oncológico, o profissional deve fazer graduação em medicina, residência em cirurgia geral e mais 3 ou 4 anos de cirurgia oncológica. O cirurgião oncológico atua no diagnóstico e no tratamento, através da cirurgia dos mais diversos tipos de câncer. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica foi fundada em 31 de maio de 1988, cuja finalidade é congregar cirurgiões oncológicos e outros profissionais envolvidos no cuidado à pessoa com câncer. Doutora Fernanda, sabe-se que na cirurgia oncológica é fundamental um preparo pré-cirúrgico e é importante que o cirurgião não conheça o paciente na mesa cirúrgica. Isso sempre acontece na sua prática cirúrgica? Primeiro, pessoal, obrigada pelo convite, agradeço todo o grupo, tá? É sempre um prazer falar para vocês, para os alunos e para o público em geral. Respondendo à pergunta, não é comum acontecer da gente não conhecer o paciente. Realmente, esse encontro antes da cirurgia, esse preparo pré-operatório é muito importante. Claro que em casos excepcionais, né, de urgência, pode acontecer. Mas na prática, em geral, a gente tem todo um preparo, tanto do ponto de vista físico de exames, quanto psicológico desse paciente que vai submeter uma cirurgia, muitas vezes grande, mutiladora, e que pode trazer para ele problemas mesmo, né, enfrentamentos aí ao longo da vida. Sim. Com isso, doutora, como o serviço de saúde tem se preparado para acolher os pacientes oncológicos no aspecto psicológico, como parte do preparo pré-operatório? O que a gente observa no Brasil é que os grandes centros, aqueles centros que são específicos para o acolhimento e atendimento do paciente oncológico, esses centros são muito bem preparados, né? Em geral, tem profissionais que são preparados para receber esse paciente. A gente tem suporte de uma equipe multidisciplinar, em geral, psicólogos, assistentes sociais que podem dar apoio.
Nosso maior problema e maior desafio no Brasil é em relação aos outros centros, porque esse paciente ele não chega diretamente a um centro oncológico, ele passa pelo processo de diagnóstico, né, de entendimento da doença, e tudo isso é feito em outros centros. Ali existe ainda uma grande defasagem nesse acolhimento do paciente que vai ter um diagnóstico de câncer e que vai necessitar de um tratamento cirúrgico. Entendi, doutora. E no seu dia a dia, assim, quando você está na cirurgia, né, os seus pacientes, eles costumam ter boa aceitação do seu diagnóstico e participando do planejamento cirúrgico? Essa atitude ajuda o paciente Sim, a na evoluir maioria melhor no das seu vezes. tratamento? Na primeira pergunta, sim, na maioria das vezes esse paciente aceita bem o diagnóstico, ao contrário do que a família acha. Muitas vezes o que a gente vê é a família muito ansiosa, pedindo para a gente não contar para o paciente, mas o que a gente percebe é que o paciente, quando sabe o seu diagnóstico, ele tem um enfrentamento melhor da doença. E do tratamento, que também não é fácil, né? O tratamento prolongado, um tratamento difícil. É lógico que isso não é verdade para todo mundo, mas, no geral, os pacientes compreendem bem e fazem parte, sem dúvida nenhuma, eles colaboram com esse planejamento, até porque, como em geral as cirurgias oncológicas são cirurgias, né, de certa forma mutiladoras e que são cirurgias muito grandes e que têm um impacto de vida para esse paciente, um impacto social, um impacto psicológico, o impacto, às vezes, financeiro do trabalho, que ele vai ficar afastado, esse paciente ele precisa entender da importância desse tratamento, como ele é feito e, principalmente, aceitar esse tratamento. Uma vez que é ele que vai, né, sofrer todas as consequências da realização ou não do tratamento. Em geral, ele participa muito bem. Casos específicos de pacientes muito idosos, pacientes com um nível de consciência não tão bom, aí sim a família é que vai tomar essas decisões no lugar do paciente. E, doutora, dar ou não conhecimento da natureza de sua doença aos pacientes oncológicos tem sido uma das questões mais discutidas nos manéis dos pacientes. Como isso funciona no seu dia a dia como médica? É mais ou menos o ponto que eu toquei antes, né? Em geral, a gente tenta ser o mais honesto possível e sincero com o nosso paciente. É claro que sempre tem aquele familiar que chega antes e pede, ai, por favor, doutora, não fala para o meu pai ou para minha mãe. Tem uma coisa importante do trabalho médico, que é a percepção daquilo que o paciente quer saber. O paciente que quer saber o seu diagnóstico, que quer saber, quer participar, ele expõe isso, né? E nesse caso, a gente não vai, de forma alguma, mentir para esse paciente, nem nada do tipo, mas também a gente vai respeitar a conduta e a posição da família. Então, o dilema grande, a gente vai ficar ali entre, né, na dificuldade ali com a cruz, né, de como falar para esse paciente. O que a gente vai. O conteúdo dessa fala vai depender muito do paciente, daquilo que ele expõe para você, do que ele deseja saber realmente. Então, ele vai perguntar: o meu tumor é maligno ou é benigno? Né? Não tem como eu mentir para o meu paciente que quer saber. Agora, eu não preciso ficar impondo para ele o diagnóstico dele também, né? Reafirmando para ele, não, seu diagnóstico é um tumor maligno, né? Não tem porquê. Em muitos momentos, a família pode contribuir para um melhor resultado terapêutico. Diante disso, qual a importância do acompanhamento familiar antes da operação? É extremamente importante. Na verdade, esse suporte familiar durante todo o percurso do paciente é muito importante, desde o diagnóstico até o tratamento. O que a gente percebe é que o paciente tem uma carência grande de estar perto daqueles que ele ama e de ter esse apoio daquelas pessoas, né? É muito ruim quando você vê um paciente sem o suporte da família, e da família aí a gente inclui os agregados, né, amigos mais próximos e etc. Isso muda completamente tanto a aceitação, a realização dos procedimentos que ele tem que passar, tornando aquele momento que é tão difícil para todo mundo mais leve, quando há participação direta, né, desses familiares.
A Gabriela fez aí uma introdução breve sobre o tema e já deu para perceber que se trata de um assunto que merece nosso total cuidado e atenção. Agora eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre a fase pré-operatória de pacientes com câncer. Nós sabemos que os pacientes oncológicos têm uma maior suscetibilidade em apresentar complicações perioperatórias. Isso porque geralmente se tratam de pacientes idosos, desnutridos, que têm algum tipo de deficiência imunológica, em alguns casos são etilistas, tabagistas, e também porque a maioria desses pacientes já foram submetidos a procedimentos agressivos, como tratamento com quimio ou radioterapia. Tendo em vista isso, doutora Fernanda, você poderia apontar para a gente quais são as principais medidas que devem ser tomadas durante o preparo pré-operatório desses pacientes oncológicos, visando reduzir esse risco de complicações? Inicialmente, o paciente oncológico, ele passa por todo o preparo que qualquer paciente vai passar ao fazer um procedimento cirúrgico. Cuidados especiais com o paciente oncológico se trata principalmente daquilo que você falou, principalmente da nutrição. Então, o paciente com câncer em geral, ele perde peso em alguns casos, ele tem uma dificuldade alimentar, dependendo da localização desse câncer. Então, a gente tem que estar bem atento a essa condição, porque isso vai impactar diretamente no pós-operatório, na cicatrização, no aparecimento ou não de fístulas. Então, internar esse paciente, às vezes, com antecedência, é muito comum na cirurgia oncológica, diferente da cirurgia geral, que a gente interna o paciente no mesmo dia. Esse paciente, em geral, vai ser internado uma semana antes para fazer esse preparo, para a gente avaliar melhor seu estado nutricional, às vezes fazer uma suplementação realmente. Outro cuidado que é muito importante no paciente oncológico é a profilaxia, de TEV e TEP, porque o paciente oncológico ele tem uma predisposição maior às doenças tromboembólicas, falando de TEV, é tromboembolismo pulmonar e TEV venoso, E a gente precisa ter bastante cuidado nesse pós-operatório e no pré-operatório com esse paciente. Além disso, a gente tem que ficar muito atento às questões respiratórias naqueles pacientes que têm tumores do tórax, mediastino, ou aqueles que a gente vai trabalhar no abdômen superior, porque no pós-operatório eu vou precisar de uma assistência da fisioterapia muito próxima. Além disso, falando em equipe multidisciplinar, é muito importante a fonoaudiologia naqueles pacientes que eu vou precisar reintroduzir dieta, e a psicologia também muito importante no cuidado desse paciente, tanto no preparo pré-operatório, quanto no cuidado, na consequência ali pós-operatória, na sequência do tratamento dele. Outra pergunta, doutora Fernanda. Quais exames que a gente deve solicitar para esses pacientes oncológicos antes da cirurgia? E quais são os cuidados específicos que a gente deve ter para esse paciente? Olha, em relação aos exames, não são muito diferentes dos exames que você pediria para qualquer paciente, e isso a gente vai levar em consideração. A idade, claro, do paciente pré-operatório, a gente vai levar em consideração as comorbidades, o paciente é hipertenso, é diabético, ou não. Vamos seguir as escalas dos serviços já de anestesiologia e de cardiologia que fazem esse preparo pré-operatório. A única diferença é que a gente vai fazer essa avaliação realmente nutricional desse paciente. Não é obrigatório, não é uma convenção. Em alguns casos, a gente pode pedir albumina, que vai refletir essa condição nutricional, dependendo das condições clínicas desse paciente. Mais importante é que essa consulta pré-operatória, o médico possa avaliar esse paciente globalmente, as necessidades desse paciente globalmente, para solicitar aqueles exames que são realmente necessários nesse contexto. Eu gostaria de saber se tem alguma diferença no tempo de jejum indicado para paciente oncológico e não oncológico. Certo, não há nenhuma diferença pré-estabelecida. O que você vai levar em consideração no paciente oncológico é as questões nutricionais desse paciente. Então, se esse paciente tem um tumor
gástrico, por exemplo, ele vai ter uma absorção menor, a chance dele ter resíduo por mais tempo é muito grande, talvez ele precise, inclusive, de uma sonda pré-operatória descompressiva para evitar riscos de aspiração durante a anestesia e etc. Em geral, a gente tende a todos os pacientes reduzir esse tempo de jejum. Vocês falaram muito bem dos impactos desse tempo de jejum para o paciente e não há nenhuma particularidade específica para o paciente oncológico. Lembrando que é necessário entender qual é o local que vai ser operado, qual é o tipo de tumor que ele vai ter, para a gente tentar adaptar esse tempo de jejum ao paciente de forma individual. Doutora, a gente vê também muitos estudos comprovando que a associação da quimioterapia pré-operatória pode ser eficaz no sentido de reduzir o tamanho do tumor e para preservar também o órgão acometido. Sobre isso, existe algum subgrupo de paciente que se beneficia mais ou menos desse método de tratamento combinado? Se sim, doutora, quais são esses subgrupos? Olha, são vários subgrupos, isso vai depender muito da localização e do tipo de tumor. Na verdade, na oncologia, né, o câncer é uma doença, são várias doenças em uma doença só, né? Então, eu vou te dar um exemplo muito comum, o câncer de reto. O câncer de reto, em geral, o paciente no estadio 2, 3, vai se beneficiar de uma quimioterapia, uma radioterapia neoadjuvante. O que é neoadjuvante? É aquela que a gente faz primeiro, antes da cirurgia, para reduzir não só o tamanho do tumor, mas também acometimento linfonodal e outros riscos, e aí sim esse paciente vai ser operado. Existem outros tumores que também estão nesse grupo, e isso vai depender muito dessa avaliação. Primeiro, localização, tipo do tumor, se ele é um adenocarcinoma ou é um espino celular ou outros tipos, taxa de resposta a essa quimioterapia e o estadiamento. Né? Onde está essa lesão, ela é passível de tratamento sistêmico primeiro, para depois cirúrgico, ou se a gente precisa partir direto para o tratamento cirúrgico. Falando ainda sobre a associação da quimioterapia pré-operatória, tendo em vista que a maioria dos pacientes submetidos a esse tratamento combinado geralmente já apresentam um quadro mais debilitado, quais são as complicações pós-cirúrgicas mais comuns de acontecer nesses pacientes que fizeram químio e rádio antes da cirurgia? Em geral, consequências mais comuns têm a ver com a radioterapia, as consequências da própria radioterapia, né? Então, é uma cirurgia, às vezes, um pouco mais complexa pela reação inflamatória que o tratamento local que a radioterapia determina pode causar, então, uma dificuldade ou outra dissecção, além de uma dificuldade, que não seria uma dificuldade, mas uma tensão maior às anastomoses. E no caso da quimioterapia, em especial se esse paciente, né, sofreu as consequências da quimioterapia, como, por exemplo, a leucopenia, que pode acontecer, a queda dos glóbulos brancos em alguns pacientes, ou ainda a desnutrição naqueles pacientes, né, que vomitavam bastante durante a quimioterapia. Então, isso vai depender de qual foi quais foram as consequências que esse paciente teve em relação ao tratamento anterior. Fazendo essa avaliação individual, a gente vai poder perceber, avaliar melhor e programar uma cirurgia mais segura. Falando agora mais especificamente sobre a cirurgia oncológica, ela foi o primeiro método de tratamento e permanece até os dias de hoje como uma opção terapêutica que consegue melhorar a qualidade de vida do doente, além de oferecer maior esperança e melhora ativa dos sintomas. Estima-se que 90% dos cânceres sólidos serão submetidos a tratamento cirúrgico, sendo que em 60% desses, a cirurgia será a única e a principal forma de tratamento. Percebemos aí, então, a inegável importância da intervenção cirúrgica. Mas e no que diz respeito aos envolvidos na cirurgia oncológica, doutora Fernanda? Qual que é a importância de se ter uma equipe multidisciplinar envolvida nesse processo? É 100% importante. Na verdade, no tratamento do câncer, assim como muitas outras doenças, a gente não age sozinho,
né? A gente precisa de uma equipe muito grande. E isso também é muito oneroso, né? A gente precisa de um psicólogo desde o diagnóstico, a gente necessita de uma avaliação fisioterápica pré e pós-operatória, a gente precisa muitas vezes do fonoaudiólogo, a gente precisa da equipe de enfermagem preparada a lidar com ostomias, com feridas oncológicas, com uso de sondas, com nutrição, a gente precisa de nutrólogos para orientar essa questão nutricional, a gente precisa do oncologista clínico, do cirurgião, do radioterapeuta e de outros cirurgiões, né, urologista, cirurgião de cabeça e pescoço. Então, eu posso ficar aqui citando vários outros profissionais, inclusive do ponto de vista espiritual, né? O auxílio espiritual também é muito importante para os pacientes com diagnóstico oncológico. A gente tem uma equipe muito grande que precisa atuar. Uma equipe de cuidado paliativo, né? Não posso deixar de falar também, é extremamente importante. O tratamento e o sucesso do tratamento do paciente com câncer vai depender de como essa equipe consegue abordar esse paciente o mais precoce possível. Então, a cirurgia é muito importante, é um pilar do tratamento oncológico, ela deve ser a mais precoce possível, às vezes, né, a gente precisa de neoadjuvância, assim como todo tratamento. Então, quanto antes eu começar um tratamento psicológico, um tratamento fisioterápico, quanto antes tiver uma equipe preparada e especializada para receber esse paciente, tanto melhor para o desfecho, né, do caso e para redução de sofrimento, para melhora na qualidade de vida desse paciente. É claro que a gente não vai ter todos os profissionais o tempo todo, mas, em geral, aquele profissional que trabalha com os pacientes oncológicos, ele precisa ter tempo e precisa ter habilidade de lidar com essas diversas dificuldades e ter apoio de uma equipe que for possível que ele tenha para auxiliá-lo nesse tratamento. Após uma avaliação pré-operatória assim, minuciosa e bem criteriosa, sendo decidido por uma intervenção cirúrgica, tem algum medicamento que a gente deve suspender antes do procedimento? E se sim, quais são esses medicamentos, doutora? Sim, sem dúvida, mas eles seguem os mesmos protocolos para o paciente pré-operatório. O que a gente vai levar em consideração? Além dos medicamentos que esse paciente já faz uso, né, quais são as comorbidades que esse paciente tem? Então, por exemplo, se é um paciente diabético, a gente precisa observar, né, o uso da insulina, orientar como vai ser o uso da insulina, suspender metformina no dia anterior. Anticoagulantes também devem ser suspensos e cada um tem a sua particularidade. O uso de corticoides também pode influenciar na cicatrização, formação ou não de fístulas, também deve ser avaliado interrupção, e outros imunossupressores. Com o avanço da tecnologia, foi desenvolvida a cirurgia laparoscópica, que a gente vê que é cada vez mais comum e usada nas mais diversas especialidades médicas. Mas e nos procedimentos oncológicos? Como que é a utilização da cirurgia laparoscópica, doutora Fernanda? A cirurgia videolaparoscópica, ela chegou para ficar, né? Ela chegou na cirurgia geral, havia ainda um receio da disseminação metastática pelos trocáteres durante o procedimento laparoscópico, mas a gente já superou essa fase. Atualmente, praticamente todas as cirurgias oncológicas, elas podem ser realizadas por via laparoscópica ou utilizando o equipamento de vídeo, né? Mesmo as secções mais superficiais, como tireoide, linfonodos, cadeias linfonodais, todos eles são passíveis e há a técnica já descrita e bem descrita para o tratamento oncológico. A cirurgia videolaparoscópica, ela trouxe grandes benefícios para o paciente, em termos de mortalidade, em termos de pós-operatório, e realmente veio para ficar. Atualmente, a gente vem evoluindo essas cirurgias para a cirurgia robótica, que nada mais é do que um assistente que permite ainda maior habilidade do cirurgião no tratamento dessas doenças, e como já havia
estabelecido anteriormente a segurança das cirurgias, a robótica também vem já com segurança e já é utilizada, já é realidade para as doenças oncológicas, sem dúvida. E para fechar agora o bloco de perguntas sobre a cirurgia oncológica, gostaria que você falasse para a gente, em relação à técnica cirúrgica, quais são os princípios para o cirurgião tentar amenizar a disseminação desses implantes metastáticos? Olha, se a gente fala em cirurgias em geral, tanto videolaparoscópicas quanto as cirurgias convencionais abertas, a gente está falando em margem cirúrgica. O cirurgião, ele tenta, de uma maneira macroscópica, ou seja, visual, minimizar aquilo que ele deixa de tumor. Então, a gente, diante de vários estudos, sempre com evidência, a gente vai deixar uma margem de segurança para as outras estruturas, tentando evitar que haja todo tipo de disseminação. Além disso, há um cuidado na manipulação desses tumores, né? Uma tentativa muito grande da gente não violar cápsulas, não abrir alças, não abrir esse tumor dentro de cavidades ou mesmo do paciente, diminuindo essa contaminação. Algumas cirurgias é possível ainda fazer lavado peritoneal para avaliar como está essa disseminação no momento, e no caso específico da videolaparoscopia, né, na hora da passagem do trocáter, a gente em geral tenta encobrir essa estrutura com equipamentos que existem, né, são endobags que a gente chama, são sacolas internas, literalmente, que a gente envolve esse órgão, esse tumor, evitando que ele tenha contato com as outras estruturas na hora da saída desse tumor da cavidade. Isso é muito importante. Agora a última pergunta, para finalizar, é uma pergunta mais pessoal sobre a sua carreira e sobre a sua experiência na área oncológica. Dos casos que a senhora já participou, qual deles que já te chamou, que mais chamou a atenção ou que te marcou de alguma forma? E por quê, doutora Fernanda? N casos, né? Assim, eu poderia ficar aqui contando 1 milhão de casos, especialmente aqueles desfechos mais difíceis, vamos dizer assim, não só o óbito, mas aqueles pacientes que demandaram muito da gente ficam marcados. Eu tive um paciente há bastante tempo atrás, que era um paciente muito jovem, e era um paciente já em cuidado paliativo. Na verdade, a gente foi para operá-lo, um tumor de reto peritônio, de adrenal muito grande, que a gente não conseguiu, não tinha margem, ele estava aderido e envolvendo grandes vasos, então a gente precisou biopsiar esse tumor, e esse paciente, a gente fez uma via alimentar para ele, porque o tumor era tão grande que ele não conseguia se alimentar. E esse paciente eu acompanhei durante muito tempo, e fui parte do cuidado dele, e ele era uma pessoa excepcional. Então ele me marcou principalmente pela pessoa que ele era, pela bravura. Era um paciente mais jovem do que eu, e encarando uma vivência tão complexa. Então, todos os pacientes que me trouxeram essa vivência muito importante, não só o procedimento cirúrgico, né, porque uma gastrectomia, ok, a gente pode fazer várias. O que marca a gente mesmo são as histórias, a vida, aquele paciente que esteve ali do lado, que se beneficiou do nosso atendimento e que a gente teve a oportunidade de estar perto, de entender melhor sua dor, seu sofrimento e colaborar mais com ele, né? Por isso esse caso me marcou bastante. Doutora Fernanda, gostaríamos de agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado esse tempo para conversarmos um pouco sobre esse assunto tão importante e, infelizmente, cada vez mais prevalente na nossa população, que é o câncer. Gostaria de agradecer também a todos os envolvidos nesse projeto e um grande abraço. Até o próximo episódio. Abraço, obrigada, pessoal.